Se eu tô cansado, se eu tô rouco, eu não sei mais nada. React do Josão, Vasco e Operário 1-1. No sufoco, Vasco quase eliminado em casa nos pênaltis. Deixa o like aqui. Eu tô respirando, mano, tô mal. Eu tô muito... Peraí, deixa eu respirar um pouco. Meu Deus do céu, cara. Depois ainda fui jogar bola. Isso, mano, tô meio cansaço. Vai embora pro vídeo. Em busca do senha. Tô meio cansado, que eu vou voltar do futebol e jogar uma bolinha no campo. E eu também assim por causa do jogo também. O Rogaço gritei pra um caramba, passamos, vamos! Deixa eu ver a câmera aqui. Não sei se é bom ou ruim, mas. Ai. Ganhamos, vamos. Léo Jardim. Simplesmente o maior goleiro do Brasil. Só. Joga muito, cara, na moral mesmo. Não vou comentar muito, tô muito cansado, na moral mesmo. Continuando. Léo Jardim e digo mais. Léo Jardim. Senhoras e senhores, o Vasco vai para os pênaltis. Tinha necessidade, a gente precisava ficar com o coração na mão, não tinha necessidade. Mas, na verdade, se você parar para ver o jogo, o CSA é o caramba, meu. CSA. Meu Deus do céu, o Operário, da onde que eu tirei CSA? O Operário, ele fez por onde merecer o empate, o Vasco não era para ter permitido, mas assim, o time mereceu, mas Léo Jardim tava lá. Graças a Deus, cara. Nossa, Deus do céu, na moral mesmo. Vamos falar desse jogo. Gente, olha só, o time do Fernando Diniz veio a campo com esses 11 jogadores aqui, exatamente a mesma coisa que sempre vem. Desde que o Fernando Diniz chegou, é isso aqui, é o que tá tendo. A gente tem mais... As melhores em campo, querendo ou não, né, cara? Não tem mais uma vez o Luiz Gustavo sendo titular, porque, né, zaga querendo voltar ainda, mas nunca que volta e tal. É o mesmo time. E aí, depois, o que a gente vai ter... Cara, como é que chegava o Vasco pra hoje? A gente vê aqui a foto do... Eu tava confiando, porque era, na minha cabeça, assim, era um jogo até mais de boa. Depois de um 3-0 contra o Fortaleza. Diniz, mas todo mundo sabe que o primeiro jogo não era do Diniz, a gente tava ainda naquela troca de treinador, aquela maluquice danada. Então, assim, o Diniz vem pra tentar consertar um problema, porque o Vasco jogou fora de casa, mas, cara, por mais que era fora de casa, é o Operário, tá ligado? E um time que supostamente tá priorizando Copas, a gente respeita o Operário, mas a gente não pode cogitar perder para ele, tá ligado? Enfim, a gente veio a campo hoje com o Diniz na beirada dele, tentando corrigir um problema que nem foi ele exatamente que criou, tá ligado? Esse era o cenário, o Operário supostamente experiente, um time que não tem muito medo, mas eu acho que os caras tiveram medo até de menos. Existe essa expressão? Não sei, mas assim... Entendi. Eles mostraram uma frieza, os caras estavam dando cavadinha dos pênaltis. Assim, virou bagunça. E o Lloyd? Vamos falar disso tudo? E o Lloyd? O Lloyd, mano do céu, eu já vou falar sobre o Lloyd também. Antes, cara, Flash Score, melhor aplicativo de... Não quero saber de propaganda, foi mal. Vai acontecer. Estatísticas que eu trago aqui, baixei, link gratuito aqui embaixo, certo? Pessoal, vamos falar de bola rolando, porque olha só, como é que começa esse jogo? Começa com o Vasco atacando mais, mas quem chegou com perigo a primeira vez, você vê a bola aqui saindo... colada à trave, foi o time do Operário. Então, assim, o Vasco, ele tinha mais posse de bola, pelo menos no começo do jogo. O Vasco tinha mais finalizações, mas é aquilo, finalização sem muito perigo, sem, sabe, agredir muito o adversário. Quem levou perigo de verdade pela primeira vez aos 19 do primeiro tempo foi o Operário, e essa é uma das coisas que mais vai se repetir no jogo. Eu acho que o Vasco, ele mostrou ali algumas evoluções no ataque e tal, mas teve muito problema defensivo. Esse aqui é o primeiro deles. Depois, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte, a gente tem o Fernando Diniz entrando numa noia deles. Depois, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte... Até agora, 0-0. A gente tem o Fernando Diniz entrando numa noia dele aqui, fazendo umas caretas, umas caras de bocas, uma maluquice dele lá. Assim, só Deus sabe o que tá passando na mente do vilão nesse momento, tá ligado? Se ele tá tentando se manter concentrado, se ele tá tentando não ficar puto com o erro de alguém, não sei. Fernando Diniz, ele é meio malucão, essa parada é dele mesmo. Enfim, depois a gente chegou no ataque pela primeira vez com o Paulo Henrique, chutou quase, cara. Que perigo. Aqui um chute do PH pra defesa do goleiro deles. Cara, é igual eu falei, o jogo tava lá e cá e tal, o Vasco atacava mais, mas não era um domínio. O primeiro tempo já não foi muito bom, o segundo vai ser ainda pior. Então, assim, é bizarro, e não é de agora, não é depois que o Fernando Diniz chegou, isso já vem de antes, tá ligado? É bizarro como que às vezes o Vasco joga melhor contra times melhores do que contra times piores. O Vasco joga melhor, sei lá, contra o Flamengo e Palmeiras do que ele joga contra o Puerto Cabedelo, contra o Operário. O Vasco
Parece que o Vasco cresce com os grandes, com os pequenos não arranja nada, sabe? Ele tem tido problemas com times menores, pequenos, mais fracos, não dá pra entender. Enfim, aqui um ataque nosso, o goleiro defende, o Coutinho reclama ali na sequência do lance que queria um passe e tal, pá, mas enfim, nada demais não. Depois, o que a gente vai ter é o gol do Ryan. Que bom que fez. Olha só aqui o que acontece. Bola com o Operário, o zagueiro dá mole, o Ryan rouba, parabéns pra ele. Ele enfia aqui, enfia não, ele entra dentro da área, ele solta uma pancada, o goleiro franga, gol do Vasco, gol do Ryan, 7º gol dele em 63 jogos que ele tem com o Vasco. Cara, o que dá pra falar aqui? Primeiro, parabéns ao Ryan, tá ligado? O Ryan, em vários momentos... Cara, em vários momentos do ano passado, principalmente, fez dar muita raiva. Ano passado, até retrasado, dava até aquela raivinha dele, mas nesse ano veio bem, então 2023, 2024, ele fez eu questionar se ele era alguma espécie de jogador promissor ou não, porque teve momentos que ele era muito cansado dentro de campo, mas enfim, agora com o Diniz gritando muito no pé do ouvido dele, ele continua jogando bem. Eu espero que o Diniz consiga extrair tudo que se tem de melhor do Ryan, tá ligado? Curioso reparar nesse lance que ele faz o gol no lado inverso ao dele, porque naquela ponta ali quem joga é o Nuno, mas ele tava lá e tal, uma liberdade e tal. Ele falou em entrevista que o Diniz cobra bastante dele, mas parece que ele entende que isso é positivo, tá ligado? Cara, o Diniz deve ser chato, o Diniz fala muito no pé do ouvido ali do jogador, mas é tentando tirar o melhor pra ele, então que o Ryan consiga, sabe? Pô, colocar o melhor futebol dele em campo. Agora sim, todo o mérito do Ryan de ter roubado a bola, de ter acertado o chute, mas uma coisa eu não posso deixar de comentar. Cara, o goleiro contribuiu também. É uma pancada que vai no gol, é verdade, é um chute muito forte. Que passa por baixo das pernas do goleiro. Pessoal... Mas o goleiro contribuiu. E por que eu acho que vale a pena a gente comentar isso aqui? Porque assim, e se fosse um outro goleiro? Se fosse um outro time, um goleiro um pouquinho melhor, talvez esse gol não tivesse acontecido. E aí, se esse gol não acontece, teria ficado 1-0 pro Operário, a gente tinha perdido esse jogo. Além do erro do frango do goleiro, tem também o zagueiro, que acabou se embolando ali e perdeu a bola. E por que eu tô falando disso? Gente, talvez se fosse um time um pouquinho melhor, a gente tivesse sido eliminado. Por mais que tenha aquele dilema que eu acabei de falar, que normalmente contra time melhor, a gente joga melhor também. Não faz muito sentido, mas o ponto é o seguinte, teve 2 falhas consecutivas no time deles, e aí o Ryan soube aproveitar essas falhas e fez o gol, mas houveram falhas. Assim, uma coisa é quando o time faz o gol de uma jogada bonita e tal, merecendo completamente, outra coisa é quando um falhou aqui, outro falhou ali. Parabéns ao Ryan que soube aproveitar isso, mas a gente só conseguiu fazer gol no Operário em 90 minutos mais acréscimos em falhas, o que é preocupante, pelo menos pra mim é o que eu acho, mas enfim, méritos do Ryan. De boa. Aqui, que né, ele fez a jogada dele ali, soltou uma pancada pro gol, tava no lado invertido e tal. Tomara, como eu disse, que o Diniz traga pra fora o que ele tem de melhor, tá ligado? Enfim, pessoal, depois o que a gente tem é, como eu falei, o Vasco mais uma vez se mostrando meio fraco defensivamente. O que não tem do zaga é goleiro, né? Pelo amor de Deus, cara. De 2023 sofrendo com zaga. Em 2023 foi até mais o ataque, mas a zaga também não ajudava muito. Deixa no 2024... Claramente o problema era a zaga. Eu não sei se é porque o Diniz acabou de chegar, eu não sei se é porque falta jogador bom o suficiente para ter uma zaga boa, mas olha só, aqui o Léo Jardim, ele vai ser primordial pra gente não tomar o gol de uma baita jogada do time do Operário. Olha só, a bola tá aqui, tocou lá em cima, recebeu embaixo, Bosquilha vai deixar dentro da área, o atacante de primeira, cara, olha a jogadaça e a defesa do Léo Jardim, que aqui mais uma vez ele defende com a coxa, tá vendo aqui, ó. Assim, cara, como eu venho falando, tá? Eu acho que tem 2 jogadores no Vasco que, apesar de não serem perfeitos, você criticar é meio loucura. O Léo Jardim e o Verratti. Primeiramente o Verratti, todo mundo sabe. Segundo, o Léo Jardim. O Léo, ele não foi só herói no pênalti. E de novo, né? Porque no ano passado a gente só... Ano passado, meu Deus do céu, que o Léo Jardim salvou, cara. Deixa eu ver um negócio rápido, não lembrei da bateria. Ah, não, de boa. Foi a bateria, foi mal, peraí. A Jardim salvou mais demais na balançada nos pênaltis, cara. Meu Deus do céu. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, porque o Léo foi pegando pênalti, porque assim, o Vasco jogou muitos pênaltis, o Vasco participou de muitas disputas de pênaltis. Mas não só isso. Hoje o Léo pega durante o jogo também. Aqui é uma bola que vai meio que no meio do gol, mas ele tá lá, ele tá bem posicionado. Se a bola vai no meio do gol, mas ele tá mal posicionado, é gol, tá ligado? Então existe o mérito dele aqui. E assim, curiosa a boa jogada do Operário. Não sei se foi na base da cagada que tudo deu certo
direta ali, mas uma jogada muito mais bonita até do que o gol do Vasco, tá ligado? Mas o Léo sendo, mais uma vez, herói. Cara, assim, eu falo isso e pode parecer maluquice na minha cabeça, mas eu realmente já vi gente falando que ele é frangueiro, que ele é mão de alface, que ele é bracinho de jacaré, de dinossauro. Cara, é aquilo, eu Fala isso, não vê o Vasco, todo respeito. reconheço que ele não é perfeito. Se ele fosse, ele não estaria no Vasco. Vamos falar essa verdade aqui, todo mundo sabe. Pô, se fosse um baita goleiro, se fosse o Manuel Neuer, né, não estaria aqui. Mas assim, é um bom goleiro. Salva muito, cara. Eu propaganda. Eu vou ter 100 inscritos. E pegaram propaganda enganosa. Quero ser inscritos, por favor. É um muito bom goleiro, tá ligado? É um baita goleiro. Não é Manuel Neuer, mas é um baita goleiro. Então, assim, Não é Manuel Neuer, mas não chega a ser um Thiago Rodrigues da vida. você, por um jogo ou outro que talvez ele tenha falhado, que pode acontecer, tá ligado? Já aconteceu. Mas por causa de uma coisinha aqui e ali, você criticar Léo Jardim, eu acho que é ser muito utópico. É sonhar demais. Essa é cada. É ser tipo assim, ó. É pensar no jogo, o jogo acabou e pensar só no próximo. Não lembrar, tipo assim, do passado. É pensar meio que assim, ó. Pode ter jogado bem, mas pode ter sido sorte, que nem fez nada. É pensar muito que o que importa é o agora, não importa o que aconteceu antes. Porque assim, gente, no mundo ideal, porra, a gente teria o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Pelé, o Neymar, o Neuer, o Maldini, Sérgio. No mundo ideal, o Vasco só teria jogadores bons, tá ligado? No mundo ideal, no mundo dos sonhos. Mas vamos lidar com a realidade? Pro nível do Vasco hoje, você reclamar do Léo Jardim, pô, tu tá chapando. Assim, não tem outra. Sabe, eu reconheço que, por exemplo, com os pés, ele é meio mais ou menos. Mas com os pés, tudo bem. Olha o tanto de coisa que ele faz pra comer. Enfim, tá certo criticar o Léo Jardim no Vasco? Pra mim, não. Pra mim, você tá completamente viajando na maionese, tá ligado? Enfim, depois, intervalo do primeiro tempo, o Vasco termina os primeiros 45 minutos ganhando. Só que assim, cara, não é um futebol apresentado tão bom quanto o jogo contra o Fortaleza, o que é normal também, porque aquele jogo foi praticamente perfeito e tal. A gente esperar que vai ser daquela forma todo dia é meio foda, tá ligado? Mas assim, o ponto que você precisa entender é que já é um futebol inferior. Em números, a gente tinha até mais finalizações, eu até anotei aqui, são 9 contra 6. Então, assim, a gente tem mais finalizações, mas também não é o dobro, não é o triplo, é 9 contra 6, tá ligado? 4. Eles finalizaram bastante também, eles levaram perigo, eles exigiram até mais do nosso goleiro do que a gente do deles. Porque, assim, quando a gente chegou lá, o goleiro aceitou, o goleiro frangou, tá ligado? Mas, tirando isso, não tiveram outras... Com o tempo que o goleiro deles começa a defender mais. Meu Deus do céu, que goleiro dos caras... Nossa, grandes defesas. Teve uma no chute do PH e acho que só, tá ligado? Então, assim, é meio preocupante que o nosso goleiro tá tendo que aparecer mais do que o deles. É meio complicado. E na posse de bola? Porque, né, o Diniz é conhecido ali por ser o cara da posse de bola e tal. Posse de bola praticamente igual. 58 a 42. Ó, 52 a 48. Embolei tudo. 52 a 48, isso é praticamente empate, tá ligado? Isso é margem de erro ali e tal. Então, assim, é um jogo já bem mais criticável. Não foi um jogo tão bom, não. Mas calma lá, que vai piorar. Ainda estamos mal acostumados, né? Porque depois que jogou contra o Fortaleza, parece que estamos uma coisa mais acima, mas não vai ser assim, né? Mas antes de piorar, como é que começa o segundo tempo? Com o Verratti tendo uma baita chance com os pés, num lance que, se eu não me engano, veio do Piton, que foi dado impedimento, mas que se o Verratti faz o gol, não seria impedimento, porque claramente tava válido, tá ligado? O lance tava valendo, levantou lá a bandeirinha na hora, mas enfim, se tivesse sido gol, o VAR entraria e provavelmente veria que o gol era válido. Aqui, cara, esse é o tipo de lance que o Verratti mostra que, nesse caso aqui, ele realmente com os pés ele deixa a desejar. Inclusive, foi um jogo ruim hoje do Verratti, tá ligado? Que bom que pelo menos o gol de pênalti ele fez. Quando ele foi pra cobrar o pênalti, eu falei, ai meu Deus do céu, só falta fazer igual o Pedro Raul. Mas graças a Deus, surpreendendo um total de 0 pessoas. Juro, cara, eu pensei isso, eu pensei, quer ver que vai dar, mas não, foi. Ele não é ruim igual o Pedro Raul, ele converteu o pênalti. Mas enfim. Mas também o Pedro Raul, cara, contra o ABC, foi lá pra lua. Aqui, cara, uma baita chance e ele chutou, tipo, rasteiro em cima do goleiro. Ele faz gol com os pés, a gente sabe. Ele fez 2 gols com os pés no último jogo. Mas esse lance aqui que ele precisa carregar, ajeitar a bola, às vezes ele demora demais pra ajeitar, às vezes ele chuta meio... Assim,
ele tem essa parada, tá ligado? Mas é muito bom jogador, a gente releva porque ele compensa de outras formas. Mas enfim, boa chance do Vasco, apesar do gol não ter acontecido. Depois, cara, a gente tem mais um grande momento, se eu não me engano, aqui é um chute do Piton, uma grande defesa. Agora sim, a gente exigindo o goleiro deles pra aparecer um pouco mais, tá ligado? Ou você defende, ou a gente vai fazer 2-3. Então, assim, o começo do segundo tempo, ele Começa a teve ali trabalhar, alguns goleira. bons lances, mas logo depois a coisa desanda. Conforme o segundo tempo vai acontecendo, o Vasco vai, sei lá, O Vasco começa atacando que nem louco no segundo tempo. Ele vai diminuindo, vão perdendo gás e dá nisso. recuando. E é engraçado que o pessoal da transmissão do Sport TV falava que o Diniz não tá gostando desse recuo, tá ligado? Mas o Vasco tava recuando mesmo assim. Então não sei o que tá acontecendo, não sei se o Diniz não tava conseguindo gritar o suficiente, embolei, perdão. Não sei se o Diniz não tava conseguindo gritar o suficiente pra galera sair, não sei se a galera não tava ouvindo ele, mas enfim, o Vasco começa a recuar. Isso é um fato. E aí é muito foda, porque assim, gente, com todo respeito ao Operário, mas você vai recuar pro Operário dentro de casa. Assim, se você vai Isso, levar né? uma Copa do Brasil mais a sério, no sentido Você não se recua contra o time de Série B. Todo respeito, né? Total. Mas, cara, fosse um time de Série A ainda, querendo ou não, que é um nível acima, aí eu até entendo, mas, cara, sendo até a Série B, não tem como pensar assim, não, tem que pensar que. Não, cara, tem que pensar que quis recuar e não foi. de que, pô, eu planejo ganhar isso aqui. Não dá pra ter medo do Operário. A gente tem respeito, porque o histórico recente do Vasco, pô, tem até eliminação pro ABC dentro de casa nos pênaltis. Então, assim, se a gente caiu pro ABC, a gente tem que respeitar todo mundo, tá ligado? Mas uma coisa é respeitar, outra coisa é ter medo. Assim, respeito tudo bem, ter medo pro Operário dentro de casa é meio problemático. Enfim, depois disso, depois dessa boa É aquele negócio, não ser que nem uns torcedores do Santos da vida, mas também não se cagar todo. defesa do goleiro deles aqui, cara, começa os vários buracos da defesa Começa o Léo Jardim tem que trabalhar mesmo. Hora de bater o ponto. vascaína aparecer de novo. Esse lance aqui é igual ao lance do Verratti, foi dado impedimento lá no campo, mas se o gol acontece, não aconteceu. Se o gol acontece, provavelmente não estaria impedido. Então assim, olha a grandiosa... O Verratti de cabeça nisso aqui sozinho ele fazia. Enfim, o cara cabeceou completamente errado, perdeu o gol. Se ele não perde, se a gente não conta com a sorte, Valendo Nova Iguaçu do União Rondonópolis lá no se a cidade. sorte não tá do nosso lado, isso aqui seria validado, tá? Então, assim, cara, muitas vezes. O Vasco melhorou desde que o Diniz chegou. Tem coisas que sim. Cara, melhorou muito, só que, cara, passou técnico que falou que era bom defesa, passou tal. A defesa não melhora. O ataque até tá parecendo mais, só que a defesa não sei, cara, parece que tá na mesma. A gente tá tendo ali algumas melhores perceptíveis e tal, mas defensivamente, como Defensivamente tá muito mal, cara, na moral mesmo. eu já falei no último vídeo do último jogo, Chega um ponto que eu acho que é mais problema de treino do que outra coisa, porque já fui Léo Pelé e Michael Collor. É ruim, mas sei lá, cara, parece que mesmo assim, sendo os piores, parece que ainda fica esse buraco, sabe? Ele ficou João Vitor e um da base, porque os outros três estão machucados quase. defensivamente a coisa tá meio feia. Defensivamente a gente tá permitindo o outro time flertar demais com o gol, tá ligado? E uma hora ou outra ele vai acabar conseguindo fazer. Foi o caso de hoje, mas antes da gente falar do gol, enfim, a gente conta com a sorte nesse momento aqui e depois a gente tem, mais uma vez, Léo Jardim salvando. Goleiraço. Cara, assim, que bom que passamos, que Léo maravilha. Jardim, meu Mas tiro. não dá pra tratar isso aqui como um bom jogo. A gente sai de uma partida maravilhosa, quase Bom jogo contra o Operário. Na verdade é o seguinte, cara. Um bom jogo é aquele que a gente ganha, mesmo não, é sufoco um pouquinho, mas a gente ganha, tipo, até que na boa um pouco. Por exemplo, do Fortaleza, todo respeito, foi uma coisa mais normal, uma coisa que rolou e talvez nunca role de volta, todo respeito, tudo e tal. Quero que role, óbvio que quero que role, mas aquele negócio tem que ser mais realista, também na hora. O do Operário foi um jogo ruim. Se foi um meio termo assim entre os dois, aquele jogo que nós jogue bem, mas mesmo sem precisar de uma goleadinha, joga até que bem, tá bom. Né? Sendo ganhando, ainda melhor ainda. perfeita, que foi 3, mas poderia ter sido 5, e cai num jogo que foi 1-1, com classificação nos pênaltis, mas poderia ter sido 2-1 para eles, poderia ter sido 3-1 para eles. Então, assim, mais uma vez, Léo Jardim. E aquilo, pô, de verdade, de novo, o mesmo assunto. Se você acha que o Léo Jardim não é muito importante pro Vasco, você tá vendo o jogo do Vasco numa torradeira, com todo respeito. Vai falar, não, tem que vender. Cara, todo respeito. Léo Jardim e Verrete são dois intocáveis. O resto eu não sei. O Piton é bom.
O Paulo Henrique também é bom. Para os laterais também são bons até. Na zaga eu acho que já tem. Não precisa falar muito e tal. No meio, eu não sei, o Hugo Moura até que eu confio. O Coutinho também nem se fala. Tem o Rayan e o Nuno Moreira. Confio mais no Nuno e no Verratti. Verratti também é outro, não tem como nem falar nada, né, cara? Você tá brigando contra a realidade, é basicamente isso, não tem mais o que eu te falar, não. Depois, cara, a gente tem o goleiro deles tendo que defender e tendo que defender o quê? Um chute do Lloyd. Chutaço do Lloyd. Depois porque assim, não, fiquei bravo com o Lloyd, não mesmo. O Lloyd chega lá, o Diniz querendo conversar com ele. Ai, não vou, me achando. O cara vai lá, bate um chutão. Pô, eu fiquei assim, aqui, ó. Fez uma coisa pra Deus ver, todo respeito. Jogou quase nada esse jogo. É Fez um gol de pênalti, ainda bem que fez, não tava morto. a postura do Lloyd no Vasco, olha só o que acontece aqui. Vamos ver o lance, porque olha só, ele pega a bola, ele já tinha meio que ignorado o Diniz, ele decide chutar de longe, ele acerta um chutaço. Ignorou o Diniz, Defesa do goleiro, um grande lance, pô, bacana, né? Então, logo na sequência, fez um chute pra Deus ver e fica, toma, foi muito bom, Tá, todo respeito. Ué, mas você não tinha aula? Sim, é que com a Uninter eu consigo assistir as aulas onde e quando quiser. pô, isso aqui não é engraçado não, mano. Quem achou graça, eu queria ver. Queria achar alguém que falou, nossa, que engraçado. Não é nada não, cara. Eu quero coisa do Dongão. Respeitando o técnico. Já não ter escutado ele, por ter... O engraçado é que o cara não assume a cagada, né, velho? O cara fazendo um monte de bosta até. E o cara vai lá, não vou conversar com você. Ele vai lá, arranja um chute na cagada, faz uma pra dois vezes e fica, eu sou muito bom, vou te escutar, toma, fala. Isso aqui é feio, isso aqui não dá pra aceitar, não. Pra você que talvez não viu o jogo, mas tá vendo meu vídeo, deixa eu te contextualizar. Pra você que já viu, você já tava fazendo quase nada, tava vendo um monte do logo. Fernando Diniz foi tentar falar, dar uns tapas na cara dele, não vou, tô bem de boa, fez bem assim. Depois dele, aqui ó, que eu fiz, deu um chute pra porra nenhuma, parabéns, inútil. Fiquei bravo, foi mal. sabe. O Diniz chamou em determinado momento do jogo, quando o Lloyd já estava no campo, já estava jogando. O Diniz chama o Lloyd meio que, sabe, ele faz com... não vou não, tá falando demais. Meio que isso. E aí depois o Lloyd decide tentar esse chute, ele acerta o chute, mas ele não faz gol. Mas mesmo assim ele decide mandar um... E aí, fala agora. E ele comemora assim, o que eu fiz? Dei um chute na cagada no que deu. Cara, sem sacanagem, isso aqui é legal. Isso aqui é muito divertido. Se você torce para outro time, certo? Sim, realmente é legal você tá vendo um jogo assim, tipo, o time ganhando, sofrendo, o cara vai lá e faz piadinha. Não escudei o técnico, não te escudei no que deu, quase fiz um gol. Sofrendo, vendo que depois ainda piorou, cara, fica até feio. Se isso aqui realmente foi pro Diniz, que é o que parece, é um desrespeito com o técnico. Assim, não existe você meter marra num gol que você nem fez. Pô, é o primeiro Isso mesmo. É isso mesmo, cara. caso de comemoração sem gol. Normalmente você faz o gol e aí você comemora. Você fala, eu tô aqui. Você faz o si do Cristiano Ronaldo. Isso aqui é uma comemoração sem gol. E aí, assim, imagina se a gente tivesse sido eliminado. Olha que legal. A gente ganhando só de 1-0 e o cara tá assim, ó. Fala aí, me critica. Com risco de tomar um gol, porque assim, ó, me critica. Fiz um chute pra Deus ver, ó. Fiz um chute, ó. De resto não fiz mais nada. Agora. Tá louco. Isso aqui é inaceitável. Isso aqui é inaceitável. Inaceitável. Tá ligado? O Lloyd, cara, ele parece ser um bom jogador. Ele tenta e consegue acertar alguns dribles ali, que é um bagulho da hora. Ele fez uma baita jogada pro Verratti, que o Verratti também acabou perdendo, porque com os pés você tá ligado como é que é o Verratti. Ele demorou pra chutar, chutou mal. Mas ele fez uma baita jogada. Então você vê que ele tem alguma coisinha que é ali. Mas, cara, ele parece que ele tem uma dificuldade de, sabe, respeitar o que tá acontecendo. Ele não consegue levar a situação a sério. Isso aqui é coisa que você faz na pelada, tá ligado? Seu amigo te criticou, você vai lá e faz... Você vai lá e zoa, tipo, aqui, ó, falha. Aqui é Copa do Brasil, jogo sério. O cara dá um chute na cagada e fica, ó, precisa te escutar, ó. Tongo. Cara, eu tava lá chegando com meu irmão e com meu pai, cara, na moral mesmo. O pai, meu pai até falou, imagina o cara vai lá e perde o pênalti. Fica mais feio ainda. Tem que sair do clube já, cara. Um gol, e você fala, e aí? Fala agora. Ele tá fazendo isso no futebol profissional. Só que tá ligado? Isso aqui muito... Não, e ainda o cara que fez isso, sem ser no profissional, fez o gol, pelo menos. O cara só chutou uma na cagada e falou, olha o que eu fiz. Provavelmente é pro Léo Jardim, pro Diniz. E se não foi pro Diniz, se foi pra torcida? Aí pior ainda, né? Aí pior. E a torcida não aplaudiu. Porra, tu nem fez gol, tu tá zoando a torcida?
Enfim, que bom que a gente Acho que é pro Diniz, né, cara? Porque seria pra torcida? Você tá nenhuma. passou. Eu acho que, porra, eu gostaria Guarda, né, porra? muito. Eu, go- eu gostaria muito de ter uma câmera lá no vestiário agora pra ver o que o Diniz vai falar com o Lloyd. Porque o Diniz chama ele pra conversar, ele não vai. O Diniz deve estar descascando ele lá agora. Assim, não leve a mal esse descascando, deve estar. Lepo. Ô, tomara que nos bastidores mostre o que rolou. Por favor, nos bastidores mostre que. Né, martela. Porra, o Diniz deve estar Tá se afundando mais, mas vai. brigando com o Lloyd, certo? Pra vocês não levar pro outro lado. Enfim, eu gostaria muito de ver o discurso motivacional do Diniz. Eu acho que deve ser interessante. Mas, cara, de verdade, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Eu acho que pra galera que tava achando o Lloyd é piroca Eu não achei graça, cara. Quem achou, parabéns. das ideias. Assim, Time quase tomando empate, tá sofrendo. O cara vai ficar assim. Chutei quase gol, nem foi gol, mas ó, toma, precisa te escutar. se tivesse 3-0, 4-0, Daí até ia, velho. Se o jogo tivesse na mão, né? eu até entenderia um pouquinho mais. Ainda seria errado, mas eu entenderia um pouquinho mais. 1-0 tomando pressão pro Operário. Enfim, eu achei ridículo. Eu espero que o Lloyd ele possa melhorar E depois ainda errou lá. Foi ele. Depois ele ainda errou um elástico. Vou tentar fazer um negócio lá e errou. essa parada de, cara. mano, entender que ele tá jogando um campeonato sério, que isso aqui é um time grande, que ele vai ser cobrado, tá ligado? Eu espero que, sabe, possa cair a ficha dele na onde que ele tá jogando, que isso aqui não é mais bagunça. Que, porra, se ele tava, sei lá, na onde do Antalyaspor, não tá mais lá. Certo? Isso aqui é futebol brasileiro, isso aqui é Vasco da Gama. Enfim, eu espero que ele caia na real, porque, como eu disse, ele é um cara que ele consegue fazer umas gracinhas ali e tal, que é umas coisas legais, tá ligado? O Verratti poderia muito bem ter feito o gol que ele recebeu o passe do Lloyd. O goleiro poderia ter aceitado. Esse chute aqui poderia ter sido um golaço, mas não foi. Então, assim, baixa um pouco a bola, leva um pouco mais a sério. Pô, tu joga a bola, sabe? Dá pra ver que ele tem ali uma gracinha, ele sabe fazer uma parada, ele tem um recurso, ele incendeia o jogo, só que ele tem que ter cuidado pra não colocar fogo em si mesmo. Enfim, dito isso, depois que a gente tem gol do Operário, Aí a vaca vai pro brejo. Antes tava assim, agora. aí, cara, vamos lá, vamos. Olha só, 47 do segundo tempo. Aí o que acontece? O Vasco, que já vinha sofrendo uma chance ou outra e tava parando. Tinha aquele ditado, cara. Foi o que rolou contra o Melgar, que eu sempre vou citar aqui. 3-1. Só que você não se recua, mesmo você tá ganhando, cara. Todo respeito. Você só recua no finalzinhozinho do jogo pra tentar defender mais. Mas não assim. Porque, cara, todo respeito, mas vai bater. Uma hora quebra. Uma hora vai. Eu tava contando com o Léo Uma hora Jardim. vai dar ruim. Olha só, Essa domina hora lá na rolou. lateral, cruza dentro da área, aí vai surgir o ex-São Paulino aqui, a bola vai lá na trave e gol. 1-1 Vasco, gol do Ademilson. Cara, isso aqui é lamentável. Isso aqui é lamentável, de verdade. Você tomar gol, isso aqui é aquele tipo de gol. Nossa, mas que dá uma raiva que se. Primeiro, assim, acontece o gol e eu Puto, todo respeito, eu fiquei puto. fico, cara, será que não tá impedido? Será que não tava nada impedido? É lamentável. Como eu falei, a gente tem que observar se o Diniz vai conseguir corrigir essa marcação do Vasco. O Vasco tomou 1. Poderia facilmente ter tomado 2, 3. Facilmente. Poderia. Isso não pode continuar acontecendo. Então, o Vasco melhorou com o Diniz? Teve uma melhorazinha, sim. Cara, melhorou bem, chegando, mano. Pra do que tava, cara, tá bem. Só que eu falei, cara, eu quero ver o Diniz fora de casa. Porque dentro de casa o Vasco é uma coisa. Todo treinador viu isso. O Vasco dentro de casa é uma coisa. Eu quero ver como foi jogar fora. Teve, Fora de mas casa. defensivamente tá complicado. Certo? Enfim, vai pros pênaltis e lá nos pênaltis, Léo Jardim aparece. Vamos comentar? Eu não sei se você vai falar não, mas vamos lá. Cobrando tudo e tal, ele vai lá, coloca o João Vitor pra bater. O João Vitor vai lá e recua pro goleiro. Ele sempre fica 4x4, vai indo. E vai lá. Putz, quem foi que perdeu? Teve um outro que perdeu, cara. Foi o Watson, foi o... Qual que é o nome do cara? Não foi o Tietchan, foi o... Foi o Cocão, né? Não sei. Só sei que teve um que perdeu, o Léo Jardim foi lá e salvou. Chegou na última, pô. Só que tudo deu errado quando o João Vitor chutou, recuando pro goleiro. O cara nem tentou disfarçar, só foi, pô, errou. Léo Cara, eu acho que ele mais chamou a responsa do que confiança. Com todo respeito, cara. Ele chegou e falou, passa aqui que eu faço. Porque eu acho que ninguém tá com confiança. Porque, cara,
É um zagueiro querendo bater pênalti. João Vitor já não é lá essas coisas. Querer bater pênalti já. O Jardim pega não só uma, como duas. Deixa eu ver se tem imagem dele aqui. Não foi 3? Léo Jardim tem, começou o vídeo com ela. O Léo pega. Enfim, gente, destaques desse jogo. Primeiro, positivo. O Léo Jardim é um monstro de goleiro. O Léo Jardim é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Salvou durante o tempo Adoro normal elogiar e o salvou goleiro. também nos pênaltis mais uma vez. Mais uma vez. O Lloyd, ele tem que mudar. Esse é o segundo ponto. Primeiro, o Léo Jardim. Segundo, o Lloyd, ele não pode. Ou vai ter que ficar um tempo no banco pra aprender. Cara, quando o Lloyd entrou, eu falei, por que não colocou o Adson? Sem pra nenhuma. Porque o Lloyd pra mim não era essas coisas, ainda mais com isso agora. Jogava o Adson e o Rael. O Adson é melhorzinho. Então, o Adson até entrou depois, acho que tava no lugar do Rael, depois incendiou bem mais o jogo do que o Lloyd. Sem pra ter essa nenhuma. postura. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é time sério, tá ligado? Por mais que, às vezes, porra, aconteça um monte de Cada jogo colocar no mesmo. No outro foi o Verrete, nesse foi o Lloyd. bizarrice engraçada no Vasco, mas esse tipo de postura não é aceitável dentro de campo. Pô, se ele tivesse feito o gol, seria uma postura feia, tá ligado? Mas aí você Aí pelo menos fez o gol, não ficou que não tomou gol. Quase fiz o gol, foi na cagada. ainda poderia falar lá, ele tem marra. Mas, tipo assim, uma coisa é o Romário ter marra, porque o Romário é o Romário, entendeu? Mas é o Lloyd Augusto, que veio lá da Angola. Outra coisa é, né, o Lloyd ter marra. E terceiro tópico, cara, a zaga do Vasco tá mal. E não só Cara, o foda é pensar assim, já foi pior. Então quer dizer que os. Não, o Quilão, Pelé e Maicon eram ruins. Só que, cara, já foi pior. Ainda consegue estar ruim. Não sabe o que. a zaga, os dois zagueiros, mas o sistema defensivo, que inclui meio-campista também, os volantes, os laterais, tá mal. Tá mal. Enfim, mas pelo menos classificamos. É isso. Dia de raiva, mas que termina com felicidade. Eu evito gritar aqui pra não incomodar os vizinhos, Cara, eu gritei muito, ainda bem que eu não. Gritei que nem louco, porque. mas quando Ainda pra piorar o fôlego, eu fui jogar bola. o Léo Jardim pegou aquela que se ele não pegasse, a gente tava eliminado, eu devo confessar aqui que os vizinhos ouviram palavras de baixo calão. Nossa, também gritei. Quando. Não quem foi que perdeu, mas quando o cara perdeu, eu falei, cara, acabou. Tá quase sendo assim, meu Deus, acabou. Difícil. Tá dando. Vai lá, o Léo Jardim, pô, pegou. Só queria gritar, porque, meu Deus, era uma nova chance, vamos. Vamos colocar assim para nos manter aqui educados. Os vizinhos ouviram algumas palavras meio obscenas. Obrigado, Léo Jardim, por isso. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Valeu. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu por mandar aqui. Esse foi o vídeo. Ganhamos, vamos. Eita, ferro. Acaba de descer agora. Deixa eu ver se é por aqui mais fácil. Aê! Esse foi o vídeo. Até pra valeu. Falei, fui!